tudo bom? Então hoje eu tô aqui com minha maquiagem de Natal, que eu já fiz tutorial pra vocês, se vocês quiserem ver, e com as minhas orelhinhas natalinas, e com meus enfeites de Natal, pra trazer um presentinho de Natal pra vocês. Eu sei que ultimamente eu tenho feito só vídeos temáticos de Natal, faz tempo que eu não faço vídeo sobre medicina, porque eu gosto muito do Natal, eu falei pra vocês, eu gosto de fazer vídeos com esse tema. Se você não viu os meus últimos vídeos aqui no canal, eu fiz um vlog indo comprar presentes de Natal, fiz uma receita de biscoitos de gengibre natalino, fiz um tutorial dessa maquiagem, fiz uma tag respondendo várias perguntas que vocês me deixaram no Instagram sobre o Natal. E aí eu tava pensando o que eu faço pro último dia antes do Natal mesmo, o dia mais especial e tal. Tinha que ser um vídeo mais top. E eu tava um pouco sem ideias. E aí eu tive a ideia de por que não dar um presente de Natal pra vocês e fazer o vídeo que vocês mais me pedem há tanto tempo, que é o vídeo falando sobre a questão financeira na faculdade de medicina. Então hoje eu tô aqui, toda enfeitada de Natal, com minha maquiagem natalina e minhas orelhas, e não é um vídeo sobre Natal, mas é um presente de Natal pra vocês. Quem não segue a minha página no Facebook não deve ver que isso aconteceu. Mas esse é um vídeo que eu tô prometendo pra vocês há muito tempo, que eu ia gravar com o Rodrigo, meu namorado. E eu cheguei a gravar esse vídeo com ele, eu cheguei a editar, e aí na última hora o Rodrigo pediu pra eu apagar. O que acontece? Ele é um cara que preza muito pela privacidade dele, bastante. E ele entende, ele gosta que eu faça meu canal no YouTube, ele sabe que eu me relaciono com vocês e tudo mais, mas não é o tipo de coisa que ele gosta. Ele não gosta de se expor na internet. Ele até mudou a página do Instagram dele quando alguns de vocês começaram a segui-lo no Instagram, porque ele se sente um pouco incomodado. É uma coisa dele e eu entendo, eu não tenho isso assim, mas eu compartilho bastante coisa com vocês e eu não me importo, assim, com isso eu gosto muito dessa relação. Então, o que eu combinei com ele e ele achou ok, é que eu fizesse esse vídeo falando as coisas que ele falou no vídeo pra vocês. Então, apesar de ser uma coisa que eu não vivenciei, eu vim falar pra vocês como é a experiência de uma pessoa que conseguiu passar durante toda a faculdade de medicina sem auxílio financeiro dos pais, tudo conseguindo dinheiro de outras formas, trabalhando e através das bolsas que a faculdade oferece. Eu, particularmente, graças a Deus, eu tive a ajuda dos meus pais durante a faculdade inteira. Como vocês devem saber, eu fiz um colégio particular, estudei no Colégio Bandeirantes, fiz um ano de cursinho na etapa, que eu consegui uma bolsa parcial, mas eu paguei o resto do cursinho. E depois passei na faculdade de medicina, passei a faculdade inteira morando com a minha mãe. No quarto ano da faculdade eu me mudei pra perto da faculdade junto com a minha mãe. Eu tinha carro pra ir pro hospital quando eu morava longe, pra ir na cidade universitária, apesar de morar perto do lugar, assim, algumas aulas são na cidade universitária, que é um pouco longe. Então pra mim, graças a Deus, foi tudo bem tranquilo. O Rodrigo já teve uma história bem diferente. Ele fez escola pública, ele estudou na escola federal, e quando ele terminou o colegial, ele não sabia direito o que ele queria fazer, ele acabou fazendo um semestre de biologia. E aí ele desistiu na metade do semestre e resolveu que ele ia fazer medicina. Ele não tinha como pagar um cursinho, então o que ele fez um ano no cursinho comunitário da faculdade, que é o Medicina. Eu falo deles várias vezes pra vocês e eu compartilhei com vocês lá na página no Facebook também o site do Medicina, onde tinha as instruções pra fazer a inscrição pro cursinho pra quem vai começar ano que vem, se vocês tiverem interesse. Então ele fez um ano de Medicina e com esse ano de Medicina ele não conseguiu passar direto em Medicina, mas ele conseguiu bolsa integral no etapa. Então ele fez mais 3 anos de etapa, se eu não me engano. Então 5 anos depois que ele saiu do colegial, ele passou na faculdade de medicina da USP. Nesse meio tempo ele acabou passando também na Santa Casa em um ano e em Ribeirão em outro ano, mas ele queria ficar em São Paulo, então ele esperou e fez na USP. Ele já trabalhava durante o cursinho, ele dava aula particular. E ele continuou dando aula particular durante o começo da faculdade. Uma coisa importante para vocês saberem dá para trabalhar durante a faculdade de medicina? Dá. Mas o mais importante é você ter um horário flexível, você ter um emprego com uma carga horária flexível, que foi o que funcionou para ele. A aula particular, por exemplo, é uma coisa que você marca com o seu aluno, por mais que você tenha geralmente um dia de semana fixo, é uma coisa mais maleável, você pode marcar em fim de semana, tudo mais. Então a primeira dica mais importante eu acho que é essa. Você conseguir ter um emprego, mas tem um horário mais flexível. Tem um colega nosso de turma que ele trabalhava com enfermagem, ele conseguia fazer os plantões dele noturno e continuou tranquilo, porque a faculdade durante um bom tempo, antes de começar o internato e tudo mais, é só horário comercial mesmo. As aulas costumam ser das 8 às 18. Mas o mais fácil é ter um emprego com horário flexível, alguma coisa que você faz um pouco mais autônomo.
Não dá pra gente falar pra cada pessoa, você consegue manter esse emprego, você não consegue manter esse emprego. Isso vai da vivência de cada um, uma coisa que não adianta muito vocês me perguntarem se eu acho que dá ou não dá pra cada caso. O que você tem que saber é que o horário da faculdade é esse. Durante os 4 primeiros anos é segunda a sexta, das 8 às 18, não tem plantão, não tem nada. Então você tem que ver se a carga horária do seu trabalho bate com a carga horária da faculdade. Na faculdade a gente tem alguns horários livres, geralmente terça tarde, quarta de manhã, ou terça de manhã e quarta tarde, dependendo da turma que você cair. Se você for ter um aluno particular, alguma coisa assim, você consegue ter esse horário livre a mais para conseguir trabalhar. Para quem passou na faculdade de medicina, é até que fácil conseguir alunos particulares, porque você passou no vestibular, você é tipo o objetivo que as pessoas querem, você conseguiu e eles querem que você te ensine a conseguir isso também. Então, é uma coisa até fácil de conseguir. O Rodrigo conseguia alunos pela internet, fazia propagandas em fóruns, em sites, Facebook e tudo mais, que na época nem tinha Facebook ainda, mas enfim, é um jeito de você conseguir fazer isso também, né? Tem um amigo nosso, inclusive, que ele fez etapa também, e ele também continuou dando aula, mas no etapa. Ele dava plantão de dúvida do etapa no período da noite, e ela alguns dias da semana fazia isso, e conseguiu fazer isso durante a faculdade inteira também. Agora, uma desvantagem de trabalhar na faculdade é que você entra na faculdade pensando: eu vou só estudar, vou lá, virar médico, fazer minha parte e ir embora. Só que uma coisa que o Rodrigo tinha falado no vídeo, que é muito verdade, é que a faculdade envolve a gente. E você vai querer usar esse horário livre para outras coisas. Você vai querer fazer algum esporte na faculdade, participar da atlética ou da bateria, como foi o nosso caso, fazer ligas ou iniciações científicas ou práticas médicas, que são atividades em que você basicamente conhece um médico e você vai acompanhando o dia a dia dele no hospital, além das aulas que você tem. E tudo isso é fora desses horários de aula, das 8 às 18. Se você quer fazer essas outras coisas, às vezes o emprego é uma barreira. Tem gente também que simplesmente não quer ter um emprego durante a faculdade, e existem outros métodos. Se você entrou na faculdade, na USP, eles não querem que você saia por falta de verba, por falta de dinheiro. Então tem algumas bolsas que eles oferecem. Quando entra na faculdade, faz a matrícula lá em fevereiro, tudo, as aulas vão começar na verdade só em março. E você já pode ir atrás da assistente social para perguntar sobre essas coisas. Tem uma matrícula única para você participar desse concurso, assim, para conseguir essas bolsas. E o critério é exclusivamente socioeconômico. Então a assistente social faz uma entrevista com você, pede vários documentos da renda familiar, de quantas pessoas moram na sua casa, da onde você mora, e muitas vezes eles fazem visitas domiciliares para averiguar se a situação que você está relatando é verdadeira ou não. E aí, baseado nisso, eles veem o que você precisa e o que eles podem te oferecer. Fazem parte do programa de permanência estudantil da Faculdade de Medicina o auxílio livro, que é um dinheiro que vai diretamente para a livraria da USP, que você pode usar para comprar livros nessa livraria. Eu não lembro o valor exato que era isso. Tem a Bolsa Transporte, que é uma bolsa de R$200 por mês para ajudar no deslocamento, principalmente nos primeiros anos da faculdade, que a gente se desloca muito entre a Faculdade de Medicina em Pinheiros e a cidade universitária, no Butantã. O Auxílio Moradia, que é uma bolsa de R$300 por mês, que ajuda você a pagar o aluguel. Obviamente com R$300 por mês você não consegue alugar uma casa sozinho, mas você consegue pelo menos fazer uma república num apartamento pequeno, dividindo em várias pessoas. E a bolsa final, que é uma bolsa da Faculdade de Medicina específica, essa não é da USP, que é uma bolsa que na época do Rodrigo, até o ano passado, era uma bolsa de R$420 por mês. Lembrando que esses valores todos podem estar desatualizados hoje, eu não sei quando vocês entrarem como que vai ser. E aí, além disso tudo, tem a Casa do Estudante de Medicina, que é uma casa que fica no mesmo quarteirão do hospital, onde você pode morar lá durante a faculdade inteira, se você é aceito. Tem, se eu não me engano, 52 vagas para todas as turmas dos 6 anos e basicamente são quartos que você divide com você e mais uma pessoa. Tem uma beliche, uma mesinha, um banheiro e um armário para vocês dividirem. E aí dentro da casa tem uma cozinha compartilhada, tem uma sala de TV, tem uma churrasqueira, um salãozinho de festas, é bem legal mesmo.
E aí nessa casa você não paga nada, não paga aluguel, não paga as contas, não paga internet. Você basicamente acaba pagando só sua conta de celular como conta mesmo. Uma vez que você entrou nessa casa, você só sai quando você terminar a faculdade ou se você quiser. É um processo seletivo que acontece todo ano, mas quem tá dentro da casa não pode ser retirado. Uma vez que você foi aprovado para morar lá, você não é retirado. Então se você entrou no primeiro ano, você tem uma moradia garantida durante os 6 anos da faculdade. Morar na casa do estudante não é assim a melhor coisa do mundo também. Você vai dividir quarto com uma pessoa pelos 6 anos, é uma pessoa que você não escolhe quem vai ser, é um sorteio. E é um convívio intenso num quarto pequeno. A casa em si ela não é muito grande, é um convívio com várias pessoas da faculdade. E você meio que tá na faculdade o tempo todo, assim, porque você sai do hospital, você vai pra sua casa e ainda são as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas que você vai ver na atlética, nas academias aqui perto, na rua. Então é um convívio bem intenso, às vezes tem algumas brigas dentro da casa, relacionado principalmente a coisas do dia a dia, tipo alguém que não lavou a louça, sabe? Ou alguém que deixou alguma coisa suja em algum lugar, que tá fazendo muito barulho. Então é um convívio intenso, é um lugar, uma coisa muito, muito boa pra quem precisa, mas se você não precisa, primeiro que não vai tirar a vaga de uma pessoa que precisa de verdade. E segundo que morar sozinho ou dividindo apartamento com menos pessoas é bem melhor do que morar na casa do estudante. Uma coisa importante é que você não pode ter ao mesmo tempo a casa do estudante de medicina e a bolsa moradia, são coisas excludentes, né? Se você tá morando na casa do estudante, você não tem que ter um dinheiro extra para pagar o aluguel. Mas você pode... Oi, Arte! Você pode, por exemplo, morar na casa do estudante e você não vai pagar, como eu falei, aluguel, nada. E aí receber a bolsa final e auxílio transporte, que juntas já vai dar aí uns R$620 por mês. Então não é que você tá morando na casa de estudante e não vai conseguir fazer nada da sua vida. Você ainda vai ter um dinheirinho aí que você pode usar, obviamente, pro transporte. Você pode usar para pagar sua conta do celular, que é a única conta que você deve ter, comprar roupa, comer, tudo mais. Em relação à alimentação, o hospital das clínicas tem um restaurante, um refeitório, e na cidade universitária tem refeitórios, onde a gente consegue ou comer de graça ou pagar R$1,90 pela refeição. Então também você acaba não tendo que gastar tanto com comida. Lógico que em algum momento você enjoa dessa comida de bandejão, mas para quem tá precisando muito, é um lugar que tem até comida de graça para você, então fica até mais tranquilo desse ponto de vista. Vale ressaltar que muita gente com critério socioeconômico bem baixo passa na USP, sim. Então não é uma coisa fácil. Às vezes você acha que a sua situação tá terrível e você se aplica para essas bolsas e para casa do estudante. Quando você chega, tem gente pior que você e não tem vaga para você na casa do estudante. Geralmente, quem chega numa situação, principalmente de outros estados, de outras cidades, numa situação que fala não tem como, eu não tenho onde ficar, a casa do estudante acaba te acolhendo nesse período. Se você chegar e conversar com a assistente social logo no dia da matrícula, ela já dá um jeito de ou alugar uma pensão perto da faculdade ou achar um cantinho para você na casa do estudante, até acontecer todo esse processo seletivo e você ter uma definição melhor do que vai acontecer, né? E aí, até lá, mesmo que você não seja aceito definitivamente na casa do estudante, você teve dias para conhecer outros colegas de turma que às vezes estão na mesma situação que você. Vocês podem procurar um apartamento mais baratinho perto da cidade universitária, dividir entre vocês e aí a bolsa do auxílio moradia, por exemplo, já ajudaria a pagar. Então você não fica totalmente desamparado. O segredo principal é você chegar na faculdade, na matrícula você já ir atrás da assistente social e ver tudo que ela pode fazer por você. Se você mora em São Paulo, você já tem uma chance bem baixa de conseguir, por exemplo, a casa do estudante. A preferência é para pessoas que não têm condições de pagar um apartamento para elas morarem sozinhas e que são de outros estados, outras cidades que São Paulo, por exemplo. Se você mora em São Paulo, mas na Zona Leste, com seus pais, por exemplo, você até tem uma chance de conseguir, mas tem outra pessoa que veio do Ceará, a prioridade vai ser para ela, entendeu? Lógico, levando em consideração também o critério socioeconômico dos dois. Mas se você mora em São Paulo, você ainda tem condição de ficar com seus pais. A pessoa que veio do Ceará não tem, obviamente, precisa de um lugar para ficar. Então, isso também é levado em consideração. Mesmo que você consiga receber todas as bolsas da faculdade, nunca vai dar o tanto de um salário mínimo, por exemplo. Então, se você está trabalhando, só vale a pena você parar de trabalhar se for para aproveitar outras coisas da faculdade, porque de questão financeira, as bolsas e a casa do estudante, tudo juntando, não dá o mesmo do que um salário. Outra coisa importante é que um critério para você se aplicar para essas bolsas de casa do estudante, bolsa moradia, todas elas, é que você não trabalhe. Então, você não pode
ter um emprego e conseguir receber as bolsas da faculdade, receber auxílio moradia ou morar na casa do estudante. Se você tem uma coisa, você não pode ter outra. É uma condição da USP para isso, porque teoricamente eles estão te dando dinheiro ou te dando um lugar para morar para você se dedicar exclusivamente à faculdade e não é um complemento na sua renda, entendeu? Se você mora na casa de estudante, você não teria por que ter que trabalhar fora para outras coisas. Então, uma condição que eles têm muito séria é essa. Então você tem que pensar muito bem qual das duas coisas você vai querer fazer. Se você acha que vale mais a pena trabalhar ou manter o seu emprego e se manter sozinho, tendo um dinheiro a mais, ou ter menos dinheiro, não viver tão bem, não ter tanto dinheiro sobrando assim para fazer outras coisas no dia a dia, mas ter tempo para se dedicar mais à faculdade e às atividades extras que a faculdade oferece. É importante ressaltar que tudo isso que eu tô falando é relacionado à Faculdade de Medicina da USP, Unidade de São Paulo. Eu não sei como funcionam outras faculdades em relação a isso. Não sei se faculdades particulares têm algum incentivo desse tipo. Eu sei que outras faculdades públicas provavelmente têm. E o melhor jeito de você ficar sabendo o que elas têm e como funciona é conversar com pessoas que já passaram por essas faculdades ou ligar na graduação e tentar conseguir o telefone da assistente social da faculdade. Todas essas faculdades têm uma assistente social, que é uma pessoa física com quem você consegue conversar sobre isso. Na USP eu sei que tem, vocês podem entrar no site da Faculdade de Medicina da USP, procurando pelo Google mesmo, achar o telefone da graduação, ligar pra lá e tentar o contato da assistente social e aí conversar com ela melhor sobre isso. É uma coisa que vale muito mais a pena você ir atrás depois que você já passou, então se preocupa primeiro em passar na faculdade. Depois disso, a faculdade tem um jeito de te acolher e fazer com que você consiga cursar a faculdade. Então, eu acho que é isso sobre o que eu tenho a falar pra vocês sobre como se manter durante a faculdade. A gente não tem muitas outras experiências de outros empregos, como eu falei, então o que a gente tem mais é isso, empregos com carga horária flexível que dá pra manter. E o que a faculdade oferece como auxílio é basicamente isso. Eu espero que tenha aliviado um pouco a angústia de vocês que acham que isso poderia ser um fator muito importante para não conseguir cursar a faculdade. Se preocupem em entrar na faculdade, uma vez dentro da faculdade ajuda vocês a se manter. Acho que também serve como um exemplo para vocês do Rodrigo, por exemplo, que precisou trabalhar durante o cursinho, mas ele conseguiu, trabalhou, estudou, conseguiu bolsa em cursinhos e fez cursinho o tempo que foi necessário para ele passar. E ele falou naquele vídeo que ele não se arrepende, de vale a pena. Ele se arrepende talvez de não ter ido para Ribeirão Preto ou para Santa Casa, que ele conseguiu bolsa integral lá também. Não se arrepende de ter feito cursinho todos esses anos, porque depois que você passa, vale muito a pena. Então se empenhem, porque assim, esse critério, essa parte socioeconômica pode ser um empecilho, mas com certeza não vai te impedir de alcançar os seus sonhos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha respondido as dúvidas de vocês. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim, não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos. E espero que vocês tenham gostado desse presentinho de Natal pra vocês. É isso, se vocês tiverem alguma outra dúvida em relação a isso, é só deixar aqui nos comentários, que eu tento responder, eu tento perguntar pro Rodrigo pra ele responder pra vocês. Então é isso, gente, tchauzinho e até a próxima!